Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, unidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, trazendo para vocês um pequeno ensinamento para a nossa vida cotidiana. Hoje eu vou começar pela prece semeando. É semeando o que colhemos nas diretrizes de nossos passos. Se recebes o salário sem que alguém tenha visto o trabalho, Deus o vê. Se renúncias aos bens terrenos em favor dos outros, sem que ninguém saiba, Deus está vendo. Se alegras aos outros no silêncio de tua vida e ninguém percebe, Deus está registrando a tua ação. Se dás com uma mão sem que a outra veja, Deus está vendo. Se os homens acham que os trabalhadores da última hora e que não mereces o salário recebido, Deus sabe que pode lhe pagar o saldo que mereces pelo teu coração, que sempre pulsa pela paz dos outros e pela harmonia de sua vida. É, pois, semeando que se colhe na vinha do Senhor. Procura plantar sementes de luz, que colherás claridade para a tua consciência. O autor é Carlos do João Nunes da Silveira. E agora, amigos, nós vamos fazer a nossa live. E o tema da live é viver com naturalidade. É do livro Renovando Atitudes, página 171. Viver felizes segundo as necessidades da humanidade. Todos nós fomos abençoados com determinadas vocações. E o mundo em que vivemos precisa de nossa cooperação individual, para que possamos, ao mesmo tempo, desenvolver nossas facilidades inatas na prática social e aumentar nossa parcela de contribuição junto à comunidade em que vivemos no aperfeiçoamento da humanidade. Nós possuímos talentos, e muitos, né? Que precisam ser exercitados para que possam florir. Mas poucos de nós damos o real valor a essa tarefa. Esses mesmos talentos estão esperando no empenho de se dar força a fim de colocá-los em plena ação, no intercâmbio das relações com as pessoas, principalmente, né? Talentos são impulsos naturais da alma, adquiridas pela repetição de fatos semelhantes através de vidas sucessivas. Nós temos que escolher ou nos comprometermos em aceitar a nossa encarnação, dependendo do débito adquirido e o que podemos resgatar. Assim, todos serão convocados em cada encarnação a mudar a sua maneira de viver na que viveu na última, né? Devemos, sim, viver no mundo com a consciência de que somos espíritos imortais, em crescimento e progresso. Em sociedade, depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocação da alma. Lembremos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer, em latim, alma, e que devemos, cada um de nós, viver com alma no círculo social do mundo. A formação de grupos familiares tem como finalidade e educação, implicando, porém, outros tantos fatores, como amor, atenção, compreensão, honestidade de cada família. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões impositivos e machistas do passado cedem lugar a uma família com mais visão da reverência coletiva,
dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são pré-existentes, a jornada atual, os preconceitos de sangue, de cor, toda a parte social e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas se unirem em pensamento de amor. Assim, todos nós somos convocados em cada encarnação, não com aspecto severo, repelindo os prazeres que as condições humanas permitem, mas felizes fazendo uso de nossos potenciais e faculdade prazerosamente. Jesus de Nazaré vivia a sua época uma vida mística e distante da sociedade. O Cristo de Deus se integrava intensamente no social, do relacionamento fraterno, amando intensamente os amigos e os inimigos também, porque ele procurava trazer para si os inimigos, dando uma lição de amor, uma lição de honestidade e a união com Deus. Sem preconceitos algum, fazia visitas e tomava refeições em companhia de várias criaturas. Não importava se era um maltrapilho, se era bem vestido, ele recebia todos. Ele ia jantar nas casas das pessoas, tanto os ricos como os pobres. Ele não tinha preconceito nenhum pelo ser humano daquela época. Então, ele percorria cidades, campos e estradas, sempre acompanhado dos amigos queridos, e das multidões que o cercavam, porque a multidão ia sempre atrás dele. Ele, na trajetória que ele teve, ele, no caminho da trajetória, ele fazia muitos milagres, as pessoas se curavam. E ele falava para a pessoa, a tua fé te curou. Todos nós sabemos dessa caminhada que ele fazia, e ele recebia de Deus essas energias para aplicar às pessoas e trazer a cura. Em vista disso, devemos entender que as leis do Criador deram à criatura inclinações e aptidão íntimas e originais, para que elas pudessem conviver entre si, oferecendo a cada uma participação também original na vida comunitária. Devemos, sim, viver no mundo com a consciência de que somos espíritos imortais em crescimento e progresso, e de que o nosso ânimo de viver em sociedade depende de colocarmos em prática as nossas verdadeiras capacidades e vocações da alma. Lembremos-nos, contudo, de que a palavra ânimo quer dizer alma em latim. No círculo social do mundo, é com Deus no seu caminho. Nós vivemos neste mundo atual, a Terra, que é um mundo de provas e expiações, e está a caminho para um mundo de regeneração. Então, está tendo muita dor, a natureza está se revoltando, tivemos pandemias. Isso faz com que a gente se chegue mais ao nosso Cristo, porque ele avisou a nós que nós iríamos passar por esses momentos. E nesse caminho que ele está, a nossa terra está em regeneração, aqui sofremos mais se não tivermos fé em Deus. Então é muito importante a gente orar, pedir a Deus, conversar com Deus, para que nós possamos nos fortalecer e enfrentar tudo que está guardado para nós passarmos. E a prova de que, se tivermos mais conhecimento do nosso futuro, em que a vida do espírito continua, e que, quando a gente morre, acaba que a vida é uma só, isso é falta das pessoas sentirem dentro de si, dentro do seu coração, dentro da sua consciência, aquilo que Jesus deixou para nós.
O homem, ele está sempre em busca da felicidade, que ele escapa sem cessar. O homem procura a felicidade nos prazeres materiais. A felicidade, ela deve ser procurada e vivenciada nas realizações da alma. Nascemos e vivemos na construção da família e trabalhamos para sustentar o nosso corpo e cuidar do nosso corpo. Porque quando nós somos acometidos da doença física, nós temos que procurar um médico. Nós não podemos falar, Deus vai me curar. Não, porque se Deus permitiu que existissem médicos ao nosso redor para nos ajudar, nós temos que ter essa procura. Porque agora o milagre, ele opera em nós. Ele nos traz a cura, se nós tivermos o merecimento. Quando desencarnarmos, a alma, quando ao corpo físico, morre. Tem a separação. Às vezes, é imediata. O espírito é que sobrevive. Nós somos ligados por um fio, e esse fio ele é cortado quando a gente parte para o plano espiritual. As famílias sofrem pelo impacto da morte de um ente querido. Mas temos que orar a Deus pedindo ajuda para a família e para o desencarnado. A certeza que a doutrina espírita nos esclarece, e a partir de médiuns, quem é médium, são aqueles dotados de energia psíquica, e eles conseguem entrar em contato com um ser desencarnado, que recebe auxílio através da mente, em mensagem para o conforto do familiar. Todos nós que acreditamos no espiritualismo, e somos cristãos principalmente, porque nós seguimos a doutrina de Jesus, do amor. Temos essa sensibilidade. A partir do momento que o ser humano passa pela perda e procura resposta para a morte, muitas vezes se desespera pela morte, pela dor, porque afeta o coração de todas as pessoas que estão aqui na Terra na hora que um ser ente querido parte. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos informar sobre por quê, como acontece. Muitas vezes a pessoa não acredita que possa acontecer dessa forma. Então, no Livro dos Espíritos, ele nos dá a explicação total de como nós podemos lidar com a dor. E essa dor, ela vai fazer com que nós possamos ter mais fé. E quando o ente querido parte, vamos emitir preces. Vamos fazer aquela pessoa que não aceita a morte do ente querido, procura um profissional que ele possa te ajudar a entender. Se não vai à igreja, vai numa casa espírita de Kardec, para que você possa desabafar e receber a explicação do porquê que acontece. É tão certo nós nascermos, crescermos, e não temos idade certa para nós desencarnarmos. Alguns desencarnam em criança, outros jovens, outros na idade mais madura. Muitas vezes as pessoas falam que uma pessoa jovem não pode morrer antes do que seus pais, mas cada um tem um tempo na Terra para resgatar os débitos da encarnação, e muitas vezes o tempo é curto ou é longo. Então depende de Deus, e Deus sabe tudo que a gente passa, tudo que a gente fez, Ele está sempre de olho. Então agora eu vou ler um pouquinho sobre a felicidade. Como é que nós podemos ser felizes?
Um dia, os deuses do mundo se reuniram e decidiram criar um homem e uma mulher. Planejaram criá-lo à sua imagem e semelhança. Então um deles disse: esperem, se vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, irão ter um corpo igual ao nosso, força e inteligência igual à nossa. Devemos pensar em algo que os diferencia de nós, senão estaríamos criando novos deuses. Devemos tirar-lhe algo, mas o que poderíamos tirar? Depois de muito pensarem, chegaram à conclusão que deveriam tirar-lhe a felicidade. Mas o problema era onde escondê-la, para que nunca ninguém a encontrasse. Então os deuses começaram a discutir. Vamos escondê-la na montanha mais alta da terra. Não te recordas que demos força a eles? Alguém conseguirá subir até o topo desta montanha e saberão onde ela está? Então vamos escondê-la no fundo do mar. Também não seria um lugar bom, pois lhe demos inteligência e alguém certamente vai criar alguma máquina que os fará submergir e encontrá-la. Quem sabe pensamos em escondê-la em um planeta bem distante. Também não seria eficaz, pois lhe demos a curiosidade e a ambição, portanto, irão querer ultrapassar limites e logo criarão algo para voar pelo espaço e certamente a encontrarão. Depois de muito discutirem e não chegarem a nenhuma conclusão, o único Deus que não havia falado pediu a palavra e disse: creio que sei onde podemos colocar a felicidade, em um lugar onde eles nunca descobrirão. Todos ficaram espantados. Eles perguntaram: então nos diga onde? E ele respondeu: colocaremos a felicidade dentro deles, pois estarão tão preocupados buscando fora que nunca descobrirão. Todos ficaram de acordo e desde então tem sido assim. O homem, ele passa a vida toda buscando a felicidade, sem saber que a traz consigo. Lindo, né, gente? Ela veio nos trazer, assim, a esperança, né? Porque a felicidade estando dentro de nós não temos muito essa felicidade sempre, mas só o fato de nós estarmos aprendendo sobre a vida de Cristo, sobre a religiosidade, somos cristãos. Nós estamos seguindo a meta que Jesus traçou. Então, cada um que quiser ir ao encontro de Jesus, quer receber essa felicidade, quer ser amparado, confortado, procurem orar. Perdeu seu ente querido? Ore por ele para que ele seja recebido pelo Pai. Ore por você. Procure tratamento para você melhorar. O luto, ele não é para a vida toda. Ele está com a pessoa que perdeu o ente querido pelo primeiro ano que a pessoa partiu. Mas vamos ter fé. O reencontro também estará a nossa caminhada. Quando nós partirmos daqui, nós temos a certeza que nós vamos nos reencontrar aqueles que partiram, nossos pais, e muitas vezes, quando nós chegarmos no plano espiritual, muitos já voltaram para reencarnar. E eles, quando estiverem aqui na Terra encarnado, vai continuar com essas orações para que eles possam se melhorar. E se os que ficaram, orar por eles, vai estar ajudando. Porque se vocês não orarem por aquele que partiu, se revoltar,
você não tem a felicidade dentro de você. E os momentos de felicidade são raros. Numa parte do Evangelho, eles dizem a felicidade não existe. Mas existe sim, porque depois que os nossos entes queridos partem, existe as lembranças daquilo que foi bom. Não procurem nunca pensar no mal que a pessoa passou, na dor que a pessoa passou. Pensem nelas, alegres, felizes, porque é isso que o plano espiritual nos oferece. Quando nós partirmos, nós vamos ter as nossas moradas, cada um com o seu merecimento. Então, tanto a morada que Jesus falava, que haveria muitas moradas na Terra, no planeta, então nós vamos para as moradas que nós tivermos merecimento. Se praticar o bem, nós receberemos uma morada de amor e continuaremos vivendo em espírito. Mas se nós formos mal, praticamos a maldade, como existe nesse mundo tantas pessoas que tiram a vida do outro, eles serão até banidos. Ele não voltará com aquele que ele tirou a vida junto com ele, porque eles serão banidos. Porque o nosso planeta está mudando para a regeneração. E nessa regeneração, nós vamos voltar aqui no planeta, mas muito mais fortes, para que possamos continuar a nossa vida, tanto terrena, quando nós reencarnarmos, e a nossa vida espiritual. Que Jesus abençoe todos que estão ouvindo este momento e traga para vocês a esperança, fortaleça na fé, e somente ela vai ajudar o próximo. E agradecendo por mais essa oportunidade, vamos orando em agradecimento à prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes, Pai querido, cairmos em tentação, agora e por toda a eternidade. Que Deus abençoe toda a humanidade da terra. Que haja muita paz. Vamos continuar com nossas orações para que haja paz na terra. Que cada um que ficar aqui para nos ajudar, ajudar o planeta, e sejam munidos do amor, da verdade, e que tenha Deus no coração. Que Jesus abençoe a todos e boa noite a todos. Muita gratidão pela oportunidade. Que assim seja.